O Evangelho de Pedro, capítulo 6. Então tiraram os cravos das mãos do Senhor e o estenderam no chão, e a terra inteira tremeu e um enorme pânico sobreveio. Logo o sol brilhou e comprovou-se que era a hora nona. Alegraram-se então os judeus e entregaram o corpo a José, para que lhe desse sepultura, uma vez que este havia sido testemunha de todo o bem que Jesus havia feito. E pegando o corpo do Senhor, lavou-o, envolveu-o num lençol e colocou em sua própria sepultura, chamada de Jardim de José. Capítulo 7. Então os judeus, os anciãos e os sacerdotes perceberam o mal que haviam acarretado para si próprios e começaram a bater no peito, dizendo: Malditas as nossas iniquidades, eis aqui que chega o juízo e o fim de Jerusalém. Eu, de minha parte, estava sumido na aflição juntamente com meus amigos, e feridos no mais profundo da alma, mantinham-nos escondidos, pois éramos tidos como malfeitores e como aqueles que pretendiam incendiar o templo. Por todas essas coisas jejuávamos e permanecíamos sentados, lamentando-nos e chorando noite e dia até o sábado. Capítulo 8. Entretanto, reunidos entre si os escribas e os fariseus e os anciãos, ao ouvir que o povo murmurava e batia no peito, dizendo: Quando de sua morte sobrevieram sinais tão assombrosos, como dizer que não foi um justo? Fugiram de medo e foram ter a presença de Pilatos em tom de súplica, dizendo: Dá-nos soldados para que custodiem o sepulcro durante 3 dias, pois pode acontecer que seus discípulos venham, retire o seu corpo e o povo venha nos fazer algum mal, acreditando que ressuscitou de entre os mortos. Pilatos então entregou-lhes Petrônio e um centurião com soldados para que custodiassem o sepulcro, e com eles foram também até o túmulo os anciãos e os escribas, e girando uma grande pedra, todos os que ali se encontravam presentes juntamente com o centurião e os soldados puseram-se na porta do sepulcro. Além disso, gravaram 7 selos, e depois de armar uma tenda, puseram-se a fazer a guarda. Capítulo 9. E bem cedo, ao amanhecer o sábado, uma grande multidão veio de Jerusalém e das redondezas para ver o sepulcro selado. Mas durante a noite que procedia o domingo, enquanto os soldados estavam fazendo a guarda de 2 a 2, uma grande voz produziu-se no céu, e viram os céus abertos, e 2 homens que desciam, tendo à sua volta um grande resplendor, e aproximaram-se do sepulcro. E aquela pedra que haviam colocado sobre a porta rolou com o seu próprio impulso, e pôs-se de lado, com que o sepulcro ficou aberto, e ambos os jovens entraram. Capítulo 10. Então, ao verem isto, aqueles soldados despertaram o centurião e os anciãos, já que também estes encontravam-se ali fazendo a guarda. E estando eles explicando o que acabara de acontecer, viram 3 homens que saíam do sepulcro, 2 dos quais servindo de apoio a um terceiro, e uma cruz que ia atrás deles. E a cabeça dos 2 primeiros chegava até ao céu, enquanto que a daquele que era conduzido por eles ultrapassava os céus. E ouviram uma voz vinda dos céus que dizia: Pregaste para os que dormem? E da cruz fez-se ouvir uma resposta: Sim. Capítulo 11. Então eles passaram a combinar como contariam o ocorrido a Pilatos. E enquanto se encontravam ainda confabulando entre si, novamente apareceram os céus abertos, e um homem desceu e entrou no sepulcro. Os que estavam junto ao centurião, vendo isso, apressaram-se a ir a Pilatos ainda de noite. Abandonando o sepulcro que custodiavam, e cheios de agitação, contaram o quanto haviam visto, dizendo: Era verdadeiramente o Filho de Deus. Pilatos respondeu desta maneira, e
eu estou limpo do sangue do Filho de Deus. Fostes vós que assim quisestes. Depois todos se aproximaram e lhe pediram encarecidamente que ordenasse ao centurião e aos soldados que guardassem segredo sobre o que haviam visto. Pois é preferível, diziam, sermos réus do maior crime na presença de Deus a cair nas mãos do povo judeu e sermos apedrejados. Então Pilatos ordenou ao centurião e aos soldados que não dissessem nada. Capítulo 12. Na manhã do domingo, Maria Madalena, discípula do Senhor, amedrontada por causa dos judeus, pois estavam cheios de ira, não havia feito no sepulcro do Senhor o que costumavam fazer as mulheres pelos seus mortos queridos. Levou consigo suas amigas e foi até o sepulcro no qual havia sido depositado. Temiam, porém, ser vistas pelos judeus e diziam: já que não nos foi possível chorar e lamentar naquele dia em que foi crucificado, façamo-lo agora, pelo menos em seu sepulcro. Mas quem removerá a pedra que foi deixada à porta do sepulcro, para que possamos entrar e sentar junto a ele e fazer o que é devido? A pedra é muito grande e temos medo de que alguém nos veja. E se isso não nos for possível, ao menos joguemos na porta o que levamos em sua memória, choremos e golpearemos o peito até voltarmos para casa. Capítulo 13. Foram então e encontraram o sepulcro aberto, e nesse instante viram ali um jovem sentado no centro do túmulo, formoso e coberto de vestes alvíssimas, que lhes disse: aqui vindes? Aqui buscais? Porventura aquele que foi crucificado? Já ressuscitou e se foi. E se não quiserdes crer, acercai-vos e vede o lugar onde jazia. Não está, pois ressuscitou e se foi para o lugar de onde foi enviado. Então as mulheres, aterrorizadas, fugiram. Capítulo 14. Esse era o último dia dos ázimos, e muitos partiam de volta para suas casas uma vez terminada a festa. E nós, os 12 discípulos do Senhor, chorávamos e estávamos escondidos na aflição, e cada um desgostoso pelo sucedido retornou para a sua casa. Eu, Simão Pedro, de minha parte, e André, meu irmão, pegamos nossas redes e dirigimo-nos ao mar, indo em nossa companhia Levi, o de Alfeu, a quem o Senhor